Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5, para seguir com a nossa meditação a partir do verso 12 até o final do capítulo. É uma leitura um pouco longa, mas é para o nosso alimento e para nos fortalecer na graça de Deus. Diz o seguinte: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniram regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém tinha coragem de ajuntar-se a eles, embora o povo tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidão de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme havia sido instruídos e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temia que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome deste homem, disse ele. E, mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e quiseram nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos
obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus Cristo dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fossem perdoados. Somos testemunhas dessas coisas. Assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado pelo povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais israelitas: cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se ajuntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram. E o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas, da Galileia, que fazia muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humana, logo será frustrado. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, ameaçando-os. Mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. E, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo, de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. E pedimos que o teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, nos faça ver e entender e compreender a graça de Deus que está sobre nós. O privilégio que o Senhor nos fez de participar da vida do Senhor Jesus, a vida eterna, a vida sem fim, a vida gloriosa, que nós não merecíamos, mas pela misericórdia o Senhor nos colocou nessa participação. Nos ajude, Pai, a sermos aqui edificados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses últimos dias, publicaram um artigo
nas Portas Abertas, que fala sobre a igreja perseguida. É um site que fala sobre a igreja perseguida, Portas Abertas. Irmãos podem consultar esse site para se atualizar com os acontecimentos da igreja, como a igreja do Senhor passa neste mundo. Nesses últimos dias, do dia 27 deste mês, publicaram um artigo dizendo o seguinte, que os irmãos de Colômbia, os pastores, estão pedindo oração, porque as autoridades da Colômbia estão discutindo um novo projeto-lei para animizar crise penitenciária, porque as prisões estão lotadas dos prisioneiros. E isso está violando os direitos humanos. Até que, em certo ponto, é louvável. Só que esse projeto que vai animizar ou minimizar crises penitenciárias vai mexer com uma lei que garante os direitos religiosos. Isso significa que, se essa lei for aprovada, a igreja pode sofrer perseguição sem a cobertura judiciária. Uma pessoa pode chegar numa igreja, maltratar o povo, perseguir o povo, até matar. Isso não vai ser considerado como um crime. A lei não vai puni-los como um criminoso. E pela observação dos pastores, disseram que certo grupo que estão negociando esse projeto-lei, eles têm essa visão ou essa vista de preparar um caminho de perseguição à igreja evangélica. Porque se for aprovado esse projeto-lei, significa que a judiciária, a autoridade, não vai proteger a vida religiosa do seu povo. Que os pastores, a igreja, podem se defender diante dos problemas, das lutas ou perseguição que vão sofrer. E nós sabemos que, se isso for aprovado, a igreja não vai levantar as armas para se defender, não vai agredir outros povos para se proteger. Significa que o inimigo tem a legitimidade de perseguir o povo de Deus. E eles estão pedindo oração para que as igrejas orassem para que esse projeto não seja aprovado no Conselho da Colômbia. Mas, no entanto, nós sabemos que isso é um dos preparativos para que, nos últimos tempos, a igreja fosse fragilizada e perseguida, como lemos aqui na carta de João, no livro de João, que o mundo nos odeia, não porque nos odeia, mas odeia o próprio Senhor Jesus Cristo. A perseguição é contra o nome de Cristo. Nos últimos tempos, as autoridades, as leis não vão proteger a igreja de Cristo. Por isso nós temos que estar alerta e perceber a nossa realidade, a nossa essência, o que é ser a igreja. Porque a nossa segurança, a nossa proteção não está nas autoridades humanas. Porque um dia ou outro, toda a autoridade humana aqui na terra vão virar contra a igreja de Cristo. Vão perseguir a igreja de Cristo. É o que estava acontecendo justamente aqui no livro de Atos, nessa leitura que nós acabamos de ler. Toda autoridade vão virar contra a igreja de Cristo. E aqui nessa leitura nós podemos observar o seguinte: em vista de tudo isso que aconteceu aqui, a igreja evangélica precisa, sim, participar de uma vida ativa da igreja, sendo preparados, sendo ensinados, instruídos e capacitados e encorajados a enfrentar qualquer oposição à fé evangélica. E após ter enfrentado todas as adversidades, as perseguições, ficar firme, vivendo o Evangelho de Cristo.
a igreja precisa estar preparada para esses momentos difíceis, sabendo em quem nós cremos e permanecer na nossa fé para não ceder à opressão do mundo. E para isso nós vamos observar os seguintes pontos aqui na nossa leitura. A necessidade de uma reunião familiar do povo de Deus. Uma reunião da igreja com o propósito de ensino e aprendizado da palavra de Deus. E estarem preparados para enfrentar a oposição contra a fé cristã, contra a fé evangélica. E, em vista de tudo isto, viver o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é vivo, é vida, é pessoa e é a pessoa de Cristo Jesus. E Cristo está vivo. É por isso que o Evangelho é vivo, é vida. Viver o Evangelho é viver, é ter vida dentro de você. Aqui na nossa leitura, no começo da leitura, fala que os apóstolos faziam sinais e prodígios. E o verso 13 diz o seguinte: quando se reuniam ali, ninguém tinha a coragem de se juntar a eles, embora que tivesse em alta consideração aos apóstolos. Os apóstolos se reuniam com os crentes. Aqui fala no pórtico de Salomão, num espaço público onde o povo conversava depois do culto do templo de Salomão. Aí se reuniam os crentes para o ensino da palavra de Deus. E a Bíblia vai nos encorajar ou exortar no texto de Hebreus capítulo 10, o verso 23 ao verso 25. Hebreus 10, 23 ao verso 25. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensem em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixem de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, sobretudo agora que o dia está próximo. Não deixemos-nos de nos reunir como os demais que deixaram de reunir como povo de Deus. Porque há uma necessidade do povo se reunir para mutuamente se encorajarem nesses tempos difíceis. E principalmente enquanto está aproximando tempos mais difíceis para a igreja de Cristo. Há uma necessidade da igreja se reunir. Aqui a exortação nos lembra essa necessidade. E essa necessidade de reunir era uma ordem no início da formação do povo de Deus. Quando Deus estava instituindo um povo, formando um povo, Ele deu esta ordem no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 14. Ali nós vemos uma ordem da necessidade de o povo ser congregado, do povo ser reunido com o propósito de ser ensinado a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Nunca se esqueçam do dia que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor disse: convoque o povo para que apresente diante de mim.
e eu instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão a seus filhos e também a me temer. Verso 14. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês os cumprissem na terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse dela. Aqui nós vemos uma ordem de Deus para que o seu povo se reúna perante Deus, na presença de Deus. E esta ordem ainda vai ser reforçada por Cristo em Mateus capítulo 28. A necessidade do povo se reunir para o aprendizado da palavra de Deus. Com a missão de ir, agregar o povo, anunciar a mensagem de Cristo e ensinar aqueles que hão de converter ao Evangelho de Cristo Jesus. A palavra que reunir ou congregar ou convocar a assembleia do meu povo tem um propósito principal, que é o ensino da palavra de Deus. É isso que faz o sentido da reunião do povo de Deus. Quando o povo se reúne para estudar, para aprender a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, faz sentido a sua essência do ser a igreja. Uma convocação para conhecer o Deus Salvador. O Deus nos salvou para uma vida eterna com Ele. A necessidade nossa é de aprender e conhecer as leis de Deus, aprender a temer a Deus, a reverenciar o nome de Deus e ensinar à próxima geração a palavra de Deus. Ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. E ainda um texto mais à frente, em Deuteronômio, fala o seguinte: ensinar aos vossos filhos e aos vossos netos, geração após geração, serem ensinados a palavra de Deus, instruções na palavra de Deus. A igreja tem essa missão, essa responsabilidade de se reunir com o propósito de estudar a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus e de ensinar e de transmitir a outros a verdade de Deus, os princípios de Deus. No texto de Mateus, quando Jesus fala, ide, pregai e ensinai, ide, pregai, anunciando a mensagem de Cristo, pregando o Evangelho para os incrédulos, porque o anúncio do Evangelho é para aqueles que ainda estão na incredulidade, para ouvir e ser despertados para o Evangelho de Cristo. E quando crerem, ensiná-los a palavra de Deus. O ensinamento bíblico é para os crentes, para aqueles que creem na palavra de Deus. Quem crê tem o dever de aprender a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Ouvir pregação, ouvir o anúncio é para os incrédulos que ainda não creram na palavra de Deus. E quando crerem, eles devem ser ensinados a conhecer o Cristo, a conhecer o Salvador, a conhecer a Deus, a aprender a temer a Deus, a reverenciar o nome de Deus, a respeitar o nome de Deus e ensinar à próxima geração os princípios de Deus, a palavra de Deus. O dever nosso é esse: sentar para aprender a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para conhecer o nosso Senhor de perto. Mas nós podemos perceber que esse é um desafio muito grande para os nossos dias. Sentar para estudar a palavra de Deus, sentar para ouvir a palavra de Deus, sentar para examinar as Escrituras, explorar as Escrituras, procurar conhecer, procurar esclarecer sobre a palavra de Deus, é uma tarefa difícil hoje. Talvez seja porque, quem sabe,
a categoria daqueles corações que Jesus fala lá em Mateus, coração comparado ao caminho, à pedra, a espinhos, talvez seja numa proporção crescente que torna difícil o ensinamento da palavra de Deus. Onde todo mundo ouve, mas ninguém leva em consideração a palavra, e o inimigo vem e tira a palavra de Deus no nosso coração. Ou talvez nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não abrimos nosso coração para Deus. É difícil a palavra penetrar, descer ao nosso coração. E a palavra seca com o tempo e murcha a nossa vida, a nossa jornada cristã. Ou talvez nós ouvimos a palavra de Deus, mas junto crescem as preocupações dessa vida, sufocando o crescimento da palavra de Deus no nosso coração, e não dá fruto como cristão, como povo eleito, para darem fruto. E o fruto que permaneça, como vimos aqui na leitura responsiva. E talvez poucos são aqueles que têm o quarto coração, que Jesus considera como aquele que recebe a palavra de Deus e dá fruto. De 30, 60, 100 e aí por diante. Porque recebe a palavra, ama a palavra, quer aprender a palavra. E aí ele recebe a palavra desce ao coração e a palavra brota, cresce e dá fruto. E o fruto que permanece, porque está alicerçado na palavra, e a palavra é Cristo Jesus. Por isso ele fala, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão tudo o que quiserem, serão concedidos, serão dados. E um ramo não pode dar fruto se não estiver ligado à videira, se não estiver ligado a Cristo, que é a palavra de Deus. Só a palavra que pode gerar o fruto digno de cristão em nós, se nós o recebermos em nosso coração. Mas, no entanto, nós, como povo de Deus, devemos, sim, insistir e perseverar no ensinamento da palavra de Deus. Ainda que ninguém queira conhecer a palavra, ainda que ninguém queira ouvir a palavra de Deus, mas é o nosso dever de insistir nos ensinamentos da palavra de Deus, assim como os apóstolos insistiram e continuaram ensinando a palavra de Deus, porque esse é o propósito de Deus, é a palavra de Deus, é o dever dos cristãos, o dever daqueles que recebem a Cristo, obedecer essa ordem de ir pregar e ensinar a palavra de Deus, é o dever da igreja de Cristo. E quando fala da igreja, é nós como membro do corpo de Cristo, não só fala de uma pessoa, mas nós como um corpo de Cristo, como membros da família de Deus. E é por isso que há uma necessidade de nós nos reunirmos como um só corpo para examinar as Escrituras. Reunir como um povo de Deus para examinar as Escrituras, como a ordem de Deus para nós, como um povo de Deus. O verso 21 da nossa leitura diz o seguinte: desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo como havia sido instruídos e sem demora a ensinar o povo. Saindo da prisão, ao amanhecer estavam no templo, novamente para ensinar a palavra de Deus ao povo. O verso 43. O verso 40, aliás, falou com o 40. Os demais membros do conselho aceitaram cadê o... verso 42. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Cristo é o
Senhor. Voltaram ao templo para ensinar a palavra de Deus. Novamente foram presos, levados ao conselho. Saíram do conselho, açoitados e repreendidos. Voltaram a ensinar a palavra de Deus no templo, em casas e no dia a dia do povo de Deus. Porque esta é a ordem de Cristo para o seu povo, para a sua igreja. De ensinar, de examinar, de conhecer as Escrituras e de vivê-las e anunciá-las para os incrédulos. Isso faz a essência da igreja. Quando a igreja se foca nesse propósito, tem entendimento claro dessa responsabilidade, a necessidade de nos reunirmos para estudar a palavra, examinar a Escritura e ensiná-la para a próxima geração, estamos cumprindo o ser a igreja de Cristo. Estamos tendo um entendimento claro da nossa responsabilidade como eleitos de Cristo, como chamados de Cristo e como separados para viver o Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia diz que os irmãos de Bereia, quando ouviam os apóstolos ensinar a palavra de Deus, abriam as Escrituras para examinar se tudo estava conforme as Escrituras de Deus, a palavra de Deus. E talvez nós ouvimos e nem levamos em consideração, nem damos a atenção necessária para entender a palavra de Deus, o que está sendo ensinado a nós. Mas esse é o nosso dever, de examinar as Escrituras, de conhecer as Escrituras, porque a palavra vai nos preparar para os momentos próximos que vão acontecer com a nossa vida, como acontece com os outros e como vai acontecer na nossa vida. Só a palavra vai nos dar essa firmeza contra as adversidades que vão surgir contra a igreja de Cristo. E quando a palavra de Deus é ensinada, quando a igreja assume essa responsabilidade, essa missão de Cristo, o resto acontece porque fazem parte da vida, da jornada da igreja de Cristo, que fala os próximos versículos da nossa leitura, de que os apóstolos faziam sinais e prodígios, e que o povo levava os seus enfermos, os atormentados de espíritos imundos, e colocavam-os no caminho onde Pedro ia passar, para que a sombra de Pedro os cobrisse e fossem curados, libertados. Os sinais e maravilhas seguiam a palavra que estava sendo ensinado, a palavra de Deus. E essa é a ordem de Cristo que fala: ide pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais, sim, seguirão o anúncio da palavra de Deus. Os sinais seguem a palavra, e não a palavra seguindo os sinais que acontecem. Então, quando a palavra é amada, é aprendida e é ensinada, os sinais seguem. Porque é a ordem de Cristo. Os sinais acompanham a palavra que nós necessitamos de conhecer e de estudar e de vivê-la. Mas quando os valores é invertido, quando o povo começa a correr atrás dos sinais, dos prodígios, das realizações, esquecendo da essência que é de estudar a palavra de Deus, de conhecer a palavra, os sinais também cessam, podem cessar, porque os sinais cessam, mas a palavra não cessa, perdura para toda a eternidade. Os milagres acontecem, mas cessam, param, mas a palavra de Deus dura para sempre. A cura acontece e pode voltar a cometer uma outra enfermidade, mas a palavra perdura para todo sempre. E Jesus, respondendo à geração daquele tempo, que sempre pedia sinais, que procurava sinais, ele disse para eles: geração perversa, Mateus capítulo 11, verso 39, e o capítulo 16, verso 4, vai dizer o seguinte: geração perversa, vocês procuram sinais, mas o sinal de Jonas vai vos restar, vai vos ser o bastante. E qual era o sinal de Jonas? A baleia e a Nínive. Por 3 dias no ventre da baleia, e voltou à vida. E anunciou o evangelho a Nínive, chamando o povo ao arrependimento.
o túmulo vazio, Cristo ressurreto, a mensagem do arrependimento para os povos. Arrependam dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Não há maior sinal do que esses: o túmulo vazio e o arrependimento daqueles que estão sendo salvos em Cristo Jesus. Este é o melhor e maior sinal que pode acontecer na nossa vida e que pode acontecer no meio da igreja. Se isso acontecer no nosso meio, é o motivo de nós louvarmos a Deus e de ver grandes sinais acontecer na nossa vida. Porque não existe melhor sinal do que esse: a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e o arrependimento daqueles que estão sendo salvos para a vida eterna. Este é o melhor sinal que a igreja pode esperar, pode orar, pode clamar, pode buscar, agradecendo a Deus e pedindo pelo arrependimento do povo para a salvação da vida eterna. E se isso acontecer, o resto vai acontecer naturalmente. Os sinais e prodígios vão acontecer naturalmente, porque vão seguir a palavra de Deus. Mas o nosso dever como povo de Deus, o nosso dever como os eleitos, é de examinar a palavra de Deus, crer na palavra, vivê-la e ensiná-la e anunciá-la para os incrédulos. Amém? E isso vai nos preparar para enfrentar a oposição contra a nossa fé em Cristo Jesus. Partindo para o nosso próximo ponto: a oposição contra a fé cristã. A oposição versus a fé evangélica em Cristo Jesus. A Bíblia diz que, tomado de inveja, o verso 17, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e o colocaram na prisão pública. Começou uma oposição contra a fé evangélica, contra o povo de Deus, contra aqueles que creem em Cristo e que ensina a verdade de Cristo Jesus, que ensina puramente a palavra de Deus ao povo. Aí começa a oposição contra o povo de Deus. E nós sabemos que o inimigo número um, o opositor número um, é o próprio diabo e seus demônios contra a igreja de Cristo, contra o nome de Cristo, porque sabem que aqueles que confessam o nome de Cristo serão salvos para a vida eterna, passarão da condenação para a vida eterna. E ele vai fazer de tudo para impedir que o nome de Cristo chegue aos ouvidos dos incrédulos e Cristo seja vivenciado no meio do povo de Deus. Só que ao examinar as Escrituras nós vamos perceber o seguinte: que o inimigo, ele usa da inclinação do coração humano, dos nossos desejos, da nossa conduta, da nossa atitude para lutar contra o Evangelho de Cristo. Ele faz uso daquilo que nós vivemos como homens naturais para fazer face ao Evangelho de Cristo. Ele se faz valer das nossas atitudes, da nossa conduta, dos nossos desejos para se opor à fé evangélica, à fé cristã. Diz Tiago capítulo 3, verso 13 ao verso 16. Tiago capítulo 3, verso 13 até o verso 16. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade,
com a vanglória e mentiras, porque essas coisas não são a espécie da sabedoria que vem do alto, antes são ferramentas mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. O mundo está mergulhado no mal, numa confusão, numa escuridão, por causa dos desejos humanos, a qual Satanás lança mão para exercer as suas obras, para influenciá-los ao mal contra Deus. Então nós vemos que o inimigo da cruz, o inimigo de Cristo, se vale das ambições humanas, dos desejos humanos, das invejas humanas, para realizar as suas obras contra a cruz de Cristo, contra o Evangelho de Cristo, para que ninguém conheça o Evangelho ou para que ninguém viva o Evangelho de Cristo Jesus, se valendo dos desejos humanos, da natureza humana, da cobiça humana, da inveja humana. Aí está todo tipo dos males que acontecem no mundo, da qual o inimigo lança mão para exercer as suas obras. E aqui no nosso contexto, Lucas vai dizer o seguinte: tomado por inveja, os líderes saduceus prenderam os apóstolos, porque estavam ensinando o Evangelho de Cristo Jesus. A causa da prisão dos apóstolos era meramente inveja humana, onde o inimigo aproveita para exercer a sua influência. Se não tivesse nenhuma inveja da parte dos saduceus, dos líderes, com certeza não teria havido a prisão dos apóstolos. Teriam deixado os apóstolos pregarem o Evangelho de Cristo Jesus. E o inimigo não teria como prender os apóstolos, porque ele é invisível. Por isso que Paulo fala que a nossa luta é contra principados e potestades nos lugares celestiais. É uma batalha invisível, mas que se materializa por meio do nosso cotidiano, da nossa vida do dia a dia. Aqui nesse contexto, por causa da inveja dos saduceus, o inimigo se aproveita para enfrentar o Evangelho de Cristo Jesus, prendendo os apóstolos e levando-os para o cárcere, para que a fé não fosse pregada e anunciada e vivenciada no meio do povo de Deus. E isso causou a prisão dos apóstolos, o verso que nós lemos, o verso 17 e o verso 18. Também causou uma confrontação dos líderes contra a fé evangélica, confrontando os apóstolos no verso 27 ao verso 28, que diz o seguinte: em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. E qual era a confrontação? Nós lhe ordenamos que nunca ensinassem nesse nome, para que o nome de Cristo não fosse ensinado, para que a palavra de Deus não fosse ensinada ao povo, para que a fé evangélica não fosse pregada, não fosse anunciada ao povo. Toda a oposição, confrontação, era que Cristo não fosse anunciado, era que a fé evangélica não fosse anunciada, não fosse pregue ao povo, não fosse vivenciada no povo de Deus, para que o Evangelho não fosse anunciado para os outros povos. Esse é o intuito da oposição contra a fé evangélica. Podem fazer qualquer coisa na vida, menos o nome de Cristo, menos o Evangelho de Cristo Jesus.
Você pode ser qualquer coisa na sociedade, menos viver e anunciar Cristo Jesus. Podemos ser bons cristãos aqui nessa cidade, a menos que nós não anunciemos o nome de Cristo ou vivemos Cristo na nossa vida diária, na nossa rotina diária. É tudo que o inimigo quer. Mas o que Deus quer para a nossa vida é que nós vivamos o Evangelho e anunciemos o Evangelho para os povos. E este é o dever da igreja. E para isso há uma necessidade de conhecer a palavra que nós vivemos. Por isso que a exortação, nós temos que esforçar a viver a fé que nós confessamos como povo de Deus. E compartilhar a nossa fé com os outros. E isso vai, sim, levantar a oposição, a perseguição, e isso pode custar a prisão, como acontece aqui com os apóstolos, pode levar à confrontação com os nossos colegas do serviço, na escola, no trabalho, nos confrontando a respeito da nossa fé em Cristo Jesus, querendo provar que a nossa fé não serve para a sociedade, querendo confrontar de que Cristo não é necessário para o povo se viver bem, para o povo se desenvolver, para que a sociedade se desenvolva. Mentira do inimigo, para que a escuridão continue espalhando sobre os povos. Porque a luz que liberta o ser humano é o Evangelho de Cristo Jesus. E nós não devemos nos submeter ou render à oposição, porque não querem ouvir a respeito da verdade, porque não querem ouvir Cristo. Isso não pode nos inibir de viver o Evangelho e de pregar o Evangelho por onde andarmos, calçando os nossos pés com o Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo, que é o instrumento da salvação para o povo que pode ser salvo. E isso pode custar os açoites, como acontece no verso 40. Açoitaram os apóstolos, repreenderam-nos para que nunca mais falassem no nome de Cristo. E até, se possível, a morte. O verso 33. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Viver o Evangelho pode custar prisão, pode custar os açoites, pode custar a humilhação, pode até possível custar a morte. Se for a permissão de Deus. Mas tudo acontece com a vontade permissiva de Deus. Aqui, querendo matá-los, Deus não permitiu e não foram mortos, porque ainda há uma necessidade do Evangelho ser anunciado. É por isso que nós vivemos. É por isso que os apóstolos viveram aquele período. É por isso que Deus não permitiu que eles fossem mortos pelos líderes fariseus. Porque há uma necessidade de viver o Evangelho e de ensiná-los para a próxima geração. E é por isso que nós estamos aqui reunidos para viver o Evangelho e ensiná-lo a essa geração que cresce no nosso meio, para que eles conheçam a luz da vida eterna. E se nós não aprendermos a palavra, como ensiná-los aos nossos filhos? E se nós não conhecermos o Evangelho de Cristo como ela é na sua essência, como transmiti-la para a próxima geração, vendo que a escuridão está se espalhando, vendo que a oposição está se levantando cada vez mais. Começa com um grupo pequeno. Hoje está se discutindo essa lei na Colômbia, mas futuramente toda a autoridade do mundo vão virar contra o Evangelho de Cristo. Todos. Aqui os saduceus eram os primeiros a terem inveja. Depois se estendeu para toda a liderança de Israel. Fariseus, que não se davam bem com os saduceus, mas neste momento se colocaram em comum acordo para impedir o Evangelho de Cristo Jesus. Futuramente, toda a autoridade do mundo vão se concordar e vão se unir para impedir o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. E se nós não estivermos preparados, alicerçados na palavra de Deus,
preparados para enfrentar essas diversidades, como nos enfrentaremos essa oposição futura? Como é que os nossos filhos vão enfrentar essa diversidade? Nós sabemos que tudo que acontece aqui no mundo, todo o que o mundo pode nos oferecer, bens materiais, o conhecimento, a sabedoria aqui do mundo, há de passar, mas a vida vai para a eternidade. E tem duas eternidades, ou com Deus ou sem Deus. E eu creio que nós não vamos querer uma eternidade sem Deus para os nossos filhos. Eu creio que nenhum pai que conhece a verdade, que conhece o Evangelho de Cristo, não vai querer que o seu filho passe a eternidade longe da presença de Deus. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos lutando para que eles não percam essa oportunidade, essa graça? Ou cruzamos braços e deixar que o mundo os guie, os comande, os oriente? Estamos nos opondo a essa oposição contra o Evangelho de Cristo ou estamos sendo pacíficos? Esta é a batalha sangrenta que nós enfrentamos dia a dia. Essa é a real batalha espiritual que nós enfrentamos no dia a dia. Lutar para viver o Evangelho e ensiná-lo à próxima geração a conhecer a palavra que salva, que liberta para a vida eterna. Quem luta nessa direção está batalhando a batalha espiritual ao lado de Deus. Está vivendo a real batalha espiritual no seu dia a dia. Do contrário, não está lutando. Está deixando as coisas acontecerem. Está se sucumbendo ao inimigo de Deus. E isso pode sim custar a oposição, que pode até levar à morte, se Deus permitir, mas Deus vai cumprir a sua palavra, a sua promessa. E em vista de tudo isso, o que nós podemos perguntar? Que pergunta nós podemos levantar? O que nos impede de viver o Evangelho de Cristo ou de ensiná-lo aos outros? O que nos dificulta viver o Evangelho de Cristo? O que nos leva a ter vergonha de viver o Evangelho de Cristo? Será o prazer desta vida? Será o ter desta vida? Ou porque os outros têm, os incrédulos têm, são enriquecidos, têm tudo o que eles querem e o crente não tem? Será por causa da zombaria dos incrédulos, zombando do Evangelho de Cristo? Será que nós temos a vergonha de ser cristão, de viver Cristo no meio da sociedade, nos lugares públicos, de viver como cristão? O que nos dificulta a testemunhar do Evangelho de Cristo, a viver na sua essência? O que te dificulta a viver o Evangelho de Cristo? Responda essas perguntas e procure as respostas que vêm da palavra de Deus. Mas os apóstolos não se sucumbiram à oposição, continuaram a ensinar o Evangelho de Cristo, e quando saíram da repreensão e da ameaça da morte, eles se alegraram. Porque Deus os considerava dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Quando os apóstolos saíram, verso 41, da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer a humilhação por causa do nome de Cristo. Eles estavam alegres, sendo aprisionados, sendo ameaçados, sendo açoitados e sendo ameaçados até a morte,
Mas, no entanto, eles se alegraram. De onde vem a nossa alegria? O que nos motiva a viver? O que nos encoraja a lutar, a batalhar, a viver o cristianismo? Se a nossa motivação não estiver centrada na verdade do Evangelho de Cristo Jesus, nós não sobreviveremos. Cairemos no desânimo, na angústia, até, se for possível, a depressão, por causa da imensa tribulação que vem sobre o povo de Deus. Mas se a nossa alegria estiver posta na pessoa de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo, que é o centro da nossa vida, seremos alegres, passando por necessidades, passando por adversidades, passando por faltas, passando por humilhações, sendo desprezados, mas, no entanto, teremos motivação, alegria de viver. Assim como o salmista diz: o Senhor coloca a minha mesa à vista dos meus inimigos, porque eu tenho os meus olhos no Deus da minha salvação. Ele é o motivo da minha alegria. Cristo é o motivo da nossa alegria. Por isso que o profeta Abacuque diz: mesmo se faltar tudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque a minha alegria está posta no Deus da minha salvação, aquele que deu a sua vida por mim e que me garantiu a vida eterna. Ainda que eu mora, mas eu viverei. E Paulo vai dizer o seguinte: se eu morrer, é lucro para mim, é ganho para mim. Se eu viver também, é ganho para mim. Em ambas as partes, é lucro para mim. Porque eu vivo Cristo. Cristo é o motivo da minha vida. E se eu viver, eu vivo Cristo. E se eu morrer, eu vou viver Cristo eternamente. Nós devemos colocar os nossos olhos naquilo que é essencial, a essência de ser a igreja, que vive a palavra e que testemunha a palavra de Deus, e que se alegra em ser salvo em Cristo Jesus, que se alegra com a sua salvação em Cristo Jesus. Quem tem essa alegria, nenhuma oposição lhe impedirá de viver o cristianismo. Nenhuma opressão ou humilhação vai lhe impedir de viver Cristo onde ele passar, porque os olhos dele estão alicerçados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque o Evangelho é vivo, o Evangelho é vida, o Evangelho é pessoa, o Evangelho é Cristo, e Cristo vive, e Cristo está presente. Cristo é a pessoa soberana, santo, Rei, o Senhor dos senhores. E por que terei motivo de se envergonhar de ser servo de Cristo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores? Por que sucumber à oposição desta vida, deste mundo? Ele é Senhor, Rei dos reis. O Evangelho é vida. O Evangelho é pessoa, o Evangelho é Cristo, Cristo ressurreto na cruz, depois da morte. Não temos nada que se envergonhar de viver a nossa fé cristã, a nossa fé evangélica. Não temos nenhum outro motivo de nos abrir mão da nossa fé em Cristo, porque esta é a vida. Esta é a essência da vida. O Evangelho é a vida. Cristo é a vida. Quem tem Cristo vive. Quem não tem Cristo é morto. E a quem devemos ouvir? Ouvir os mortos. Obedecer aos mortos. Render aos mortos. Não, nós rendemos a vida. Cristo Jesus. E nós não temos motivo de vergonhar com o Evangelho, porque é a vida, é o meio que Deus escolheu para salvar e dar vida àqueles que estavam mortos, que nós éramos antes, mas agora somos vivos em Cristo Jesus, porque o Evangelho é vida, ele vai além de qualquer movimento humano.
ele está além de qualquer movimento humano. Para aqueles que entendem a essência do Evangelho, eles sabem que ele está além de movimentos humanos. Tem sociedades, tem movimentos humanos carismáticos que ajudam, que apoiam, que são ótimos em dar o melhor para a humanidade, para se viverem bem. Mas nenhuma desses movimentos, dessa organização, tem vida para dar ao ser humano. Mas o Evangelho tem vida para dar àqueles que creem em Cristo Jesus. Isso diferencia o Evangelho de qualquer movimento ou organização ou sociedades humanas que acontecem aqui na Terra. O Evangelho não é uma organização social ou um movimento humano, mas é a vida para ser vivida. É uma vida que nos move a viver todos os dias. Porque ele é o Evangelho de Cristo Jesus. É a pessoa de Cristo Jesus. É por isso que aqui entra o conselho de Gamaliel a respeito dos movimentos que acontecem aqui na nossa sociedade e que é diferenciado do Evangelho, porque o Evangelho é um diferencial. Tem algo diferente. O que é que diz o Conselho de Gamaliel, capítulo 30, verso 34 ao verso 39? Um deles, que era fariseu, chamado Gamaliel, na lei respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. E em seguida disse aos demais israelitas: cuidado com o que planejam fazer a estes homens. Alguns tempos atrás surgiu certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto. Seus seguidores se dispersaram e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e o seu grupo se dispersou. Aqui Gamaliel, analisando o cenário, o contexto, ele trouxe esses exemplos dos movimentos que aconteceram antes, para alertar os líderes israelitas a respeito desta fé que os apóstolos professaram. Qual foi a leitura de Gamaliel? Olha, uns tempos atrás surgiu um certo homem chamado Teudas, que movimentou o povo, dizendo ser alguém importante que poderia oferecer salvação ao povo, livrá-lo da opressão romana. Ele foi morto e o seu movimento cessou, porque era humano. E depois dele, no tempo de censo, quando os romanos fizeram o censo para poder cobrar o imposto do povo judeu, levantou esse Judas de Galileia como libertador para o povo, oferecendo promessas de libertação para o povo de Israel. E muitos seguiram a esse homem. Mas quando foi morto, os seguidores foram dispersos e acabou o movimento. Então, tudo que tem a ver com o movimento humano tem o seu fim, tem o seu ponto final. E ele, fazendo essa observação, ele disse: olha, não precisa se preocupar. Se esse movimento for humano, como tal, também será frustrado. Porque esse é o fim de todo movimento humano. E é a espécie que estava acontecendo bem no início, depois da morte de Cristo. Quando Cristo foi morto, no terceiro dia, no final da tarde, uns 2 discípulos que seguiam Cristo
saíram de Jerusalém e estavam em direção ao caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, a partir do verso 3. Vamos abrir para acompanhar estes exemplos. E isso vai trazer um entendimento claro de como acontece com a nossa vida com relação ao Evangelho de Cristo Jesus. Muitas vezes nós vivemos dessa forma, como se o Evangelho fosse meramente uma organização humana ou um movimento mais aqui no mundo, mas que na verdade não é um movimento, e sim a vida. Essa observação de Gamaliel tem o seu fundamento social. E é justamente o que acontece com os movimentos. O verso 13 do capítulo 24 de Lucas. Naquele mesmo dia, depois dois dos seus seguidores de Jesus, caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, andando 11 quilômetros. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, aproximou-se Jesus e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Olha bem, andaram com Jesus, seguiam Jesus. Depois da morte de Cristo, perderam a esperança e estavam em direção a outra cidade, e Cristo aproximou deles. Mas eles foram como se estivessem impedidos de reconhecer Cristo. Cristo estava ali ao lado deles, em pessoa, andando com eles, mas eles não o reconheceram, porque para eles era um movimento, uma esperança de libertar o povo, mas que também não deu em nada, porque ele foi morto. Então vai chegar o fim do seu movimento, como aconteceu com os outros movimentos. E isso era o que estava na mente desses dois discípulos, pensando que acabou a esperança, porque Cristo morreu. O movimento acabou, porque o líder foi morto. Aí Cristo começa a trocar a conversa com eles, perguntando o que está acontecendo. Sabe o que eles disseram para Cristo? Você é antiquado. É dura a palavra para o mestre ouvir dos seus discípulos. Essa é a palavra que eles disseram para Cristo Jesus. Você é antiquado. Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Você é o único que não sabe os acontecimentos no mundo. O mundo está evoluindo, muitas coisas estão acontecendo. Você é antiquado. São as palavras que eles expressam ao povo de Deus, aos crentes, que o crente é antiquado. Não se atualiza com os acontecimentos. Acham que o crente é antiquado, porque se apega à Bíblia, à palavra de Deus, porque a palavra é antiquada, é passada. Essa é a impressão que o mundo passa para nós, essa é a opressão que o mundo oferece, e que muitas vezes desvia o povo de Deus da verdade de Cristo, e que muitas vezes oprime os jovens para se sucumber ao mundo, pensando que o Evangelho, a palavra de Deus é antiquada, que não serve para os nossos dias. Essa é a palavra, é ofensa para o mestre, que andou com seus discípulos há mais de 3 anos, para achá-lo antiquado. E é o que disseram para Jesus aqui na nossa leitura. O verso 18. Jesus pergunta: que coisa é essa?
as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era o profeta da palavra e ações, poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há 3 dias. As mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver se era de fato, tudo estava conforme as mulheres disseram, mas não o viram. Olha a expectativa desses discípulos de Cristo. Reconheceram a soberania de Cristo, a profecia de Cristo, que ele era um profeta respeitado, que falava em ações. E nós tínhamos a esperança nele, que ele fosse um libertador. Mas, no entanto, o entregaram à morte e ele está morto há 3 dias. Mas houve algum relato de que ele ressuscitou. As mulheres foram lá, não o acharam. Disseram que ele não estava no túmulo. E o anjo lhes falou que Jesus está vivo. Alguns dos nossos grupos foram até o túmulo para conferir e também estava conforme as mulheres disseram, que ele não estava lá. Acabou a nossa esperança. Porque eles tiveram a dificuldade de crer na palavra ensinada por Cristo há mais de 3 anos. Conviveram com Cristo, ouviram tudo que Jesus tinha a dizer. Falando da palavra de Deus, de Gênesis até o último profeta, para o povo, para os seus discípulos. Eles ouviram, reconheceram e tinham a esperança, mas eles tiveram a dificuldade de crer e vivenciar a palavra de Cristo. Para eles, acabou. Talvez para nós, conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, mas não faz muita diferença. Talvez o Evangelho não faz muita diferença para nós. Estamos esperando uma outra expectativa, assim como esses discípulos do caminho de Emaús. Cristo morreu já faz 3 dias. As mulheres falaram que não estava no túmulo. Ainda não se tocaram de lembrar do que Jesus tinha dito, que ao 3º dia eu ressuscitarei dos mortos. Não lembraram dos ensinamentos de Cristo. E o anjo apareceu às mulheres dizendo, Jesus está vivo, e não se tocaram de que Jesus está vivo. De que Cristo está em vida. E Cristo estava ali, ao lado deles. Estavam conversando com Cristo, mas não o reconheceram. Não estavam vivendo a palavra de Cristo. Estavam tristes, caminhando para fora, como se não tivesse mais a esperança da vida. Enquanto que a vida estava ao lado deles. Cristo diz na sua palavra, eu estarei no vosso meio até a consumação dos séculos. Mas às vezes nós vivemos como se Cristo não estivesse presente no nosso meio. Às vezes reunimos aqui para ouvir a palavra, mas reunimos como se Cristo não estivesse no nosso meio. Mas Ele está aqui. Porque Ele é fiel à sua palavra. E Ele cumpre a sua palavra. Ele prometeu e Ele é fiel para cumpri-la.
E Ele diz que estará no nosso meio, então Ele está aqui conosco para nos ensinar, nos instruir e nos capacitar a enfrentar as adversidades, para nos dar a esperança de viver o Evangelho, para nos dar coragem de viver onde passar, testemunhar da vida, porque Ele é a vida que está conosco e que está no nosso meio. Mas às vezes nós não reconhecemos, porque nós temos dificuldade em acreditar na palavra e vivenciar a palavra de Deus. Nós estamos os olhos numa expectativa, esperando outra coisa que não seja a palavra de Deus que dá vida. E Cristo novamente abriu as Escrituras, falando dos profetas, falando de Isaías, falando de Moisés, de novo falando para os discípulos, levando-os de volta à palavra novamente. Porque a palavra é viva e a palavra transcende gerações após gerações. A mais atualizada de tudo é a palavra de Deus. Se tem algo mais atual que qualquer ensinamento seculares, é a própria palavra de Deus e que dá vida para aqueles que creem na palavra. E Ele tinha que abrir novamente as Escrituras, porque são elas que dão vida aos fiéis. Cristo novamente vai ensiná-los novamente a palavra de Deus. É isso que às vezes é necessário na nossa vida. Às vezes nós temos que voltar a aprender novamente os rudimentos da salvação, os princípios elementares da vida cristã, porque nós não crescemos no conhecimento da palavra de Deus. É necessário continuar bebendo do leite espiritual, que Pedro fala, porque nós não estamos crescendo no conhecimento. Aqui Jesus tem que voltar novamente a pregar o Evangelho para os discípulos. No entanto, eles não se tocaram com a esperança que eles já tinham em Cristo Jesus. Mas tem um referencial que nós podemos observar nesses dois discípulos de Jesus. O que é que diz o verso 32? Disseram uns aos outros: não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Ardia o coração, mas eles não abriram para crer nas Escrituras, na palavra de Deus. O Evangelho queima os nossos corações. Nós ouvimos, queima o nosso coração, porque é vida. Traz vida para nós, nos ressuscita para viver. Mas às vezes estamos cegos pelos acontecimentos do dia a dia. Estamos cegos pelo aquilo que acontece ao nosso redor, que sufoca a nossa esperança em Deus, queimando o nosso coração, dando aquela esperança na nossa vida. Nós sentimos aquela chama, mas nós não nos abraçamos à palavra. Nós não queremos tirar os olhos nas circunstâncias que nos rodeiam para crer plenamente na palavra que nós ouvimos, para termos vida na palavra. E eles mesmos afirmaram que queimava-se um coração quando Jesus falava. E era Jesus em pessoa ao lado deles, falando das Escrituras. Queimava o coração, mas não se abriram os olhos para ver que a palavra é viva. O que ele falou está acontecendo, porque é a palavra de Deus. É do propósito de Deus que ele mora e ressuscita dentro dos mortos para dar vida ao seu povo. Mas só que abriu os olhos no final, quando acontece algo palpável. Quando Jesus sentou à mesa, quebrou o pão. Aí que abriu os olhos deles para reconhecer, na verdade, era Cristo que estava conosco. Ele estava conosco toda essa jornada, 11 quilômetros caminhando. Mas não sabiam que era Cristo, não o reconheceram. E ainda por tudo, acharam ele antiquado, que está fora do tempo. Dura a palavra, dura a atitude, viver como se a palavra de Deus é antiquada, é fora dos tempos. É ofensa contra Deus. Mas, no entanto,
Ele não leva em consideração as nossas ofensas. Ele nos ama. É por isso que Ele abre novamente a Escritura para nos ensinar a palavra. Nós temos que voltar a aprender a palavra de Deus que nos garante a vida eterna. E Cristo abriu a Escritura para eles, ensinando-nos novamente as Escrituras Sagradas, o verso 25 ao verso 30, instruindo-os na palavra, porque é necessário pela palavra ser abertos os nossos olhos. Não existe um outro meio de abrir os nossos olhos para a salvação, a não ser pela palavra de Deus. A Bíblia diz que os gregos buscam na sabedoria a salvação, mas não existe a salvação em nenhum outro lugar, a não ser pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo Jesus. É aqui que nós encontramos a vida, porque a vida está na palavra, e a palavra é o Evangelho de Cristo, e Cristo é vida que vive. Aí quando ele quebra o pão, abriu os olhos e saberam que Cristo agora está vivo. Naquela mesma noite, voltaram 11 quilômetros, correndo para Jerusalém, para dar notícias, porque agora experimentaram novamente a vida. Agora, não tem medo da noite, da escuridão. Antes falaram para Jesus, Jesus, não vá mais à frente, porque é tarde, é escuro, fica conosco aqui nessa cidade. Mas quando reconheceram Cristo, não existe mais escuridão para eles, não existe medo para eles. Correram de volta na mesma hora para dar notícias aos colegas em Jerusalém, para reunir novamente aos irmãos. Aqueles que recebem a palavra, correm para reunir com os irmãos, para conviver com os irmãos, para vivenciar juntamente a palavra de Deus novamente, porque Cristo é a vida. Cristo ressuscitou. É por isso que o Evangelho é diferente de qualquer movimento humano. É por isso que o Evangelho se perdura geração após geração, porque o líder está vivo. Jesus está vivo. É isso que diferencia o Evangelho de qualquer movimento social. Os outros movimentos cessaram, como o Conselho de Gamaliel, mas o Evangelho de Cristo não cessou. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo e Jesus está conosco e Ele está aqui. É por isso que o Evangelho vai perdurar gerações após gerações para a vida eterna. O Evangelho é mais que uma organização humana. Ele é vida, é vivo, é pessoa de Cristo e Cristo está vivo. Por isso o Evangelho vai viver para sempre. Aqueles que creem no Evangelho vão viver para sempre. Aqueles que recebem Cristo vão viver para sempre. E aquele que crê em Cristo vai viver para sempre. E aquele que crê no Evangelho tem a vida para sempre. Porque o Evangelho é vivo, é vida, vida para sempre. Amém? Por isso há uma necessidade de nós aprendermos o Evangelho, estar preparados para enfrentar a oposição e continuar a viver, porque a vida está conosco, a vida está em nós, que é Cristo Jesus, para todo sempre. Amém?